Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, daqueles debates que Jesus tem com os fariseus, os discípulos deles, registrado lá em Mateus 22, continuando, eu vou ler um desses debates, só que em Marcos, capítulo 12, versos de 28 a 34. O texto diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é: ouve, ó Israel, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Muito bom, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a nós mesmos. É mais importante do que os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino dos céus. Daí em diante, ninguém mais ousava fazer perguntas. Interessante que, ao ouvir as respostas de Jesus, aquele mestre da lei ficou encantado e ele resolveu fazer uma pergunta. E a pergunta dele era sincera, a pergunta dele era: qual é o mais importante dos mandamentos? Bem, quando a gente pensa em mandamentos, às vezes nós raciocinamos em termos dos 10, mas os rabinos judaicos tinham transformado os 10 mandamentos em 613 mandamentos. Então, ele queria um resumo de qual deles seria o mais importante. Jesus, então, responde com o Shema. Shema era o início, a introdução da oração judaica, que todo judeu deveria fazer todos os dias, 2 vezes ao dia. E era: ouça, Israel, o nosso Deus é único, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ao dizer isso, Jesus complementou também com o que está lá no livro de Levíticos, capítulo 19, verso 18. Jesus disse: olha, e o segundo semelhante a este é: amarás o Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante notarmos que Jesus combina toda a lei em 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a alma. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E ele coloca os 2 na escala de prioridade, na sequência. Primeiro, ama-se a Deus, deve-se amar a Deus. Depois, devemos amar ao próximo. E aí, então, toda a lei se cumpre nisso, nesta ordem. E Jesus simplesmente não os separa. Quando Jesus diz isso, o mestre da lei parabeniza Jesus e faz questão de dizer: olha, o Senhor respondeu bem, porque mais importante do que sacrifícios é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o amor a Deus e ao próximo supera os sacrifícios. Jesus faz um comentário que não deve ter agradado muito aquele fariseu. Jesus diz o seguinte: vejo que você não está longe do reino dos céus. Vejo que você não está longe do reino dos céus. Jesus está dizendo para ele o seguinte: olha, a teoria você sabe toda. A sua teoria é correta. Agora, basta você aplicar a teoria que você tem. Por isso, Jesus disse que ele não estava longe do reino dos céus. Suas ideias são corretas, mas lhes falta um compromisso com a vida. Uma coisa é o discurso sobre o culto e o amor. Outro é o amor da vida até a morte. É isso que estava faltando. E eu e você precisamos ter cuidado. Muitas vezes nós idolatramos a ideia e não aplicamos. Ou seja, Jesus faz questão de dizer: tá, já que você sabe o que é certo, faça o que é certo. Volta a insistir. A ortopraxia, a prática correta, é tão fundamental quanto a ortodoxia, a doutrina certa. Saber o que fazer e fazer o que é certo. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.